O papelão sob minhas costas havia amolecido depois de 3 meses de calor corporal e um vazamento ocasional do teto solar do meu Honda. Pressionei a palma da mão contra a janela do carro, observando o vapor da minha respiração embaçar o vidro em pequenos círculos perfeitos. Lá fora, o poste de luz projetava longas sombras sobre o estacionamento vazio atrás do supermercado desativado, onde eu dormia desde outubro. A voz da minha filha, Juliana, ainda ecoava na minha cabeça, nossa última ligação. Só durma mais um pouco no seu carro, mãe. Estou ocupada com o bebê chegando e tal. Você entende, né? Eu entendia mais do que ela sabia. A enchente levou tudo. Minha casinha na Rua das Acácias, minhas fotos, a porcelana da minha mãe, 40 anos de memórias cuidadosamente guardadas. O seguro cobria a estrutura, mas não a vida que havia dentro. Aos 62 anos, me vi com nada além de um Honda Civic de 12 anos e as roupas que consegui salvar dos escombros lamacentos. Juliana, a princípio, pareceu solidária. Claro que você pode ficar conosco temporariamente, mãe, só até você se reerguer. Mas o temporário se arrastou para o desconfortável, e o desconfortável se tornou impossível quando o marido dela, Fernando, começou a colar bilhetes passivo-agressivos na geladeira sobre contas de luz e despesas com comida. Na manhã em que finalmente empacotei meus poucos pertences de volta no Honda, Juliana estava alimentando a pequena Emília, de 18 meses, com o café da manhã. Ela mal olhou para cima da cadeira alta quando eu expliquei que ficaria em outro lugar por um tempo. Isso é provavelmente o melhor, ela disse, limpando a banana amassada do queixo de Emília. Fernando está estressado com a promoção no trabalho e você sabe como ele fica quando está estressado. Eu sabia exatamente como Fernando ficava quando estava estressado. Ele ficava mesquinho. Ele ficava exigente. Ele se sentia à vontade para me tratar como uma convidada indesejada no que havia sido meu lar temporário. Agora, deitada no banco de trás do meu carro, com um casaco de inverno como cobertor, me perguntei se minha mãe havia se sentido assim em seus últimos anos. Invisível, desconfortável, fácil de descartar quando o amor se tornava muito trabalho. Meu telefone vibrou no meu peito. Uma mensagem de Juliana. Espero que você esteja bem. Fernando conseguiu a promoção. Estamos procurando casas maiores agora. Bebê número 2 chega na primavera. Fiquei olhando para a mensagem até a tela escurecer, então guardei o telefone sem responder. Ela esperava que eu estivesse bem. Ela esperava que eu estivesse bem enquanto eu dormia em um carro em dezembro, no interior de São Paulo, enquanto ela celebrava promoções, buscas por casas e famílias em crescimento. Na manhã seguinte, dirigi até a biblioteca municipal, como fazia todos os dias, estacionando no mesmo lugar, perto da entrada dos fundos. A bibliotecária, uma mulher gentil chamada Rosa Lima, havia parado de fazer perguntas sobre minha rotina diária semanas atrás. Ela apenas acenava com a cabeça quando eu passava pelo balcão de empréstimos e ia para os terminais de computador, onde passava horas me candidatando a empregos, pesquisando programas de assistência e lentamente reconstruindo o que a enchente havia destruído. Foi lá, em uma terça-feira que parecia como qualquer outra terça-feira, que vi o e-mail que mudaria tudo. Prezada senhora Silva, começava, e tive que ler o nome do remetente 2 vezes antes de acreditar. Santos e Associados, advogados de sucessões. Meu coração batia forte enquanto eu rolava para baixo. Representamos o espólio de sua falecida tia, Teresa Mendes. Temos tentado localizá-la em relação a um legado em seu testamento. Por favor, entre em contato com o nosso escritório o mais breve possível para discutir a herança que ela lhe deixou. Fiquei lá, paralisada na cadeira de plástico duro, lendo o e-mail repetidamente. Tia Teresa, a irmã da minha mãe, que havia se mudado para o sul do país nos anos 80 e gradualmente desaparecido das reuniões de família e cartões de Natal. Eu havia presumido que ela havia morrido anos atrás, perdida no curso natural dos relacionamentos familiares estendidos, mas ela havia se lembrado de mim. A ligação para o escritório de advocacia parecia surreal. Sim, eles confirmaram. Teresa Mendes deixou para você todo o seu patrimônio. Uma casa em Curitiba, Paraná. Contas de investimento, seguro de vida. A voz do advogado era profissional, quase entediada,
enquanto ele recitava números que faziam minhas mãos tremerem. A propriedade vale aproximadamente R$ 850 mil, ele disse. Os ativos líquidos totalizam mais R$ 320 mil. Há algumas dívidas a serem pagas, mas você herdará bem mais de R$ 1 milhão, Sra. Silva. Terminei a ligação e fiquei sentada em silêncio atônito. Ao meu redor, a biblioteca zumbia com sua atividade normal da tarde. Estudantes digitando trabalhos, aposentados lendo jornais, crianças rindo na área de leitura. Pessoas normais vivendo vidas normais, sem saber que a mulher sem teto no terminal de computador no canto acabara de herdar uma fortuna. A viagem de volta ao meu estacionamento parecia um sonho. Eu continuava esperando acordar no banco de trás do Honda e descobrir que era apenas mais uma fantasia desesperada, nascida da exaustão e do frio. Mas o cartão de visitas do advogado era real no meu bolso, e o e-mail de acompanhamento era real no meu telefone. Pensei em ligar para Juliana imediatamente, compartilhar a notícia, ver o rosto dela mudar de cortesia distante para interesse animado, mas algo me deteve. Talvez fosse a lembrança dos bilhetes de Fernando sobre as contas de luz. Talvez fosse a maneira casual como ela havia descartado minha falta de moradia como um inconveniente temporário. Ou talvez fosse a pequena e dura semente de raiva que vinha crescendo no meu peito por meses, alimentada por cada noite que eu dormia no carro, enquanto minha filha dormia em sua cama quente e planejava sua família em crescimento. Em vez disso, dirigi até um motel, dormindo em uma cama de verdade pela primeira vez em meses. Paguei 3 noites em dinheiro e tomei o banho mais longo e quente da minha vida. No espelho, vi uma mulher que mal reconhecia, mais magra do que em anos, com bochechas encovadas e olhos que haviam aprendido a lhe esperar a decepção. Mas algo mais também estava lá. Algo que eu não via há meses. Uma faísca de possibilidade. Um vislumbre da mulher que eu havia sido antes. Os bilhetes de Fernando e a agenda confortável e cheia de Juliana haviam me desgastado até o nada. Passei a noite usando o Wi-Fi do motel para pesquisar imóveis em Curitiba, olhando fotos da casa que agora era minha. Um bangalô Art Nouveau, com varanda e laranjeiras antigas no quintal. Precisava de trabalho. As fotos do anúncio mostravam isso, mas era linda. Era um lar. Meu telefone vibrou. Outra mensagem de Juliana. Não tenho notícias suas há alguns dias. Tudo bem? Digitei e apaguei uma dúzia de respostas. Uma parte de mim queria compartilhar a notícia, deixá-la saber que a mãe dela não era tão indefesa quanto ela me havia presumido. Mas uma parte maior queria esperar para ver o que os próximos dias revelariam. Estou bem, finalmente digitei, apenas resolvendo algumas coisas. Na manhã seguinte, fiz os arranjos para voar para o sul. O advogado me encontraria na propriedade e me ajudaria a entender a extensão total do que Teresa havia deixado. Comprei uma passagem de avião com o dinheiro que havia economizado para um depósito de aluguel. Dinheiro que eu havia guardado como um dragão guarda-ouro. Enquanto empacotava meus poucos pertences, tudo o que eu possuía ainda cabia em 2 sacolas de compras. Pensei na mulher que eu havia sido 3 meses antes. A mulher que havia perdido tudo para uma enchente e aceitado a caridade relutante de sua filha porque acreditava não ter outra escolha. Essa mulher havia desaparecido. Em seu lugar estava alguém mais forte. Alguém que havia aprendido que o amor podia ser condicional e a família podia ser temporária. Alguém que havia descoberto que as pessoas que alegavam se importar mais com você também podiam ser as mais dispostas a abandoná-lo quando a preocupação se tornava inconveniente. Deixei a chave do motel na mesinha de cabeceira e saí para uma manhã de dezembro. O Honda pegou na primeira tentativa, como se soubesse que finalmente estávamos indo para um lugar melhor. Mas não dirigi direto para o aeroporto. Em vez disso, fiz um desvio pela casa de Juliana, uma modesta casa geminada em um bairro decente, com a van de Fernando na entrada e brinquedos de criança espalhados pelo jardim da frente. A casa onde eu havia sido tolerada por 6 semanas antes de ser gentilmente, educadamente, eficientemente expulsa. Sentei no meu carro do outro lado da rua, com o motor ligado, observando as janelas em busca de sinais de vida. Uma parte de mim queria bater na porta, contar a Juliana sobre a herança, ver se a riqueza poderia restaurar a filha que um dia me ligava todo domingo apenas para conversar. Mas eu havia até aprendido algo naqueles meses dormindo em estacionamentos e passando dias em bibliotecas.
Eu havia aprendido que a dignidade, uma vez perdida, não era facilmente restaurada. E eu havia aprendido que, às vezes, as pessoas que mais te machucam são aquelas que o fazem com um sorriso e desculpas e a linguagem cuidadosa do amor. Engatei a marcha e dirigi para o aeroporto. Atrás de mim, a casa de Juliana diminuía no espelho retrovisor. À minha frente, Curitiba esperava, e com ela, a chance de descobrir quem eu poderia me tornar se não precisasse mais ser grata por migalhas de afeto de pessoas que me viam como um fardo. A transformação já havia começado. Eu podia sentir na maneira como segurava meus ombros, na firmeza das minhas mãos no volante. Eu não era mais a mulher que havia aceitado dormir no carro porque sua filha estava ocupada demais para se importar. O sol paranaense parecia perdão no meu rosto quando desci do avião no aeroporto de Curitiba. Por 3 meses, eu havia vivido sob o céu cinzento do inverno do interior de São Paulo, dormindo à sombra de edifícios abandonados e shoppings. Aqui, mesmo em dezembro, o ar trazia calor e a promessa de um novo começo. Santos e associados haviam providenciado um carro para me levar direto à propriedade. O motorista, um homem de rosto marcado pelo tempo chamado Pedro Branco, falava com a familiaridade casual de alguém que havia passado a vida inteira em Curitiba. Primeira vez no Paraná? Ele perguntou, navegando pela rodovia com facilidade experiente. Primeira vez em 40 anos, respondi, observando palmeiras passarem pela janela como pontos de exclamação contra o céu azul. O que há traz de volta? Uma herança. As palavras ainda pareciam estranhas na minha boca. De uma tia que eu mal conhecia. Os olhos de Pedro encontraram os meus no espelho retrovisor. Engraçado como a família funciona às vezes. Aqueles em quem você pensa que pode confiar te decepcionam, e aqueles que você esquece salvam sua vida. Pensei nas mensagens de Juliana. Atualizações alegres sobre compras para o quarto do bebê e pré-aprovações de hipotecas enviadas para uma mulher que dormia no carro. Sim, eu disse baixinho. Engraçado como funciona. A casa na Rua dos Artesãos superava as fotos. Um bangalô da década de 1920 com pisos de madeira originais e estantes embutidas. Ficava em um terreno de esquina sombreado por carvalhos antigos. A varanda envolvia 2 lados da casa. E embora precisasse de uma pintura e alguns reparos óbvios, tinha a substância sólida de uma casa construída para durar. O advogado Roberto Castro me encontrou no portão do jardim, um homem magro, em um terno caro que parecia genuinamente surpreso quando eu desci do carro em vez de um veículo de luxo. Senhora Silva, eu esperava, bem, outra pessoa. Olhei para minhas jeans gastas e meu suéter de segunda mão, as melhores roupas que eu possuía. Diferente como? Sua tia falava muito sobre você em seus últimos anos. Ela fazia parecer que você era bastante bem-sucedida e estabelecida. Ele parou, talvez percebendo a maneira como eu agarrava o portão para me apoiar enquanto olhava para a casa que agora era minha. Minha tia se lembrava de mim de 40 anos atrás, eu disse. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam. Lá dentro, a casa contava a história de uma mulher que havia vivido sozinha, mas não solitária. Cada cômodo estava cheio de livros, plantas e antiguidades cuidadosamente selecionadas. A cozinha havia sido modernizada em algum momento nos anos 90 e, embora desatualizada, tudo estava limpo e funcional. Tia Teresa não havia deixado apenas uma casa, mas uma vida completa. Os vizinhos cuidaram do jardim e pegaram a correspondência, explicou o Sr. Castro, enquanto caminhávamos por cômodos que cheiravam a lavanda e livros antigos. A senhora Ferreira, ao lado, tem uma chave. Ela estava bastante preocupada com o que aconteceria com o lugar. No quarto principal, encontrei fotos na cômoda. Teresa jovem, depois de meia-idade, depois mais velha, mas sempre sorrindo. Em várias fotos, ela não estava sozinha. Uma mulher alta com cabelos prateados aparecia em fotos que abrangiam décadas. Companheiras em mesas de jantar, em férias, juntas no jardim que eu reconheci como aquele quintal. Minha tia era casada? Perguntei. O Sr. Castro pigarreou. Ela compartilhou sua vida com alguém. Sim, Patrícia Costa. Elas ficaram juntas por 37 anos antes de Patrícia falecer em 2019. Sua tia nunca se recuperou totalmente dessa perda. Peguei uma foto das 2 mulheres, ambas na casa dos 70, mãos entrelaçadas enquanto se sentavam na mesma varanda.
O amor entre elas era visível, mesmo em uma imagem estática. A maneira como Teresa se inclinava em Patrícia, a maneira como o polegar de Patrícia fazia círculos nos tornozelos de Teresa. Patrícia tinha família, um filho no interior de São Paulo que nunca visitava. Ele contestou o testamento quando Patrícia deixou tudo para sua tia, bastante amargurado com isso, segundo Teresa. Entendi então por que Teresa havia me escolhido. Não porque éramos próximas, mas porque ambas havíamos aprendido que a família nem sempre era sobre sangue e que o amor dado livremente era mais raro do que o amor esperado como um direito. As formalidades levaram horas, contas bancárias, carteiras de investimento, apólices de seguro, o rastro de uma vida cuidadosamente planejada e responsavelmente vivida. Teresa havia sido uma professora aposentada que havia investido com sabedoria e vivido modestamente. Ela havia possuído aquela casa sem dívidas por 15 anos. Os ativos líquidos, após impostos e taxas, totalizam R$347 mil, explicou o Sr. Castro. A casa está avaliada em R$865 mil, embora pudesse render consideravelmente mais neste mercado. Sua tia também mantinha um pequeno seguro de vida, o que eleva a herança total para pouco mais de R$1.200.000. Os números pareciam abstratos, como preços de itens em uma loja onde eu nunca pensei que compraria. Mas o que parecia real era a casa ao meu redor, o peso das chaves na minha palma, o conhecimento de que eu tinha um lar novamente. Depois que o Sr. Castro foi embora, voltei a andar pelos cômodos, desta vez sozinha. Na cozinha, encontrei um bilhete colado na geladeira com uma caligrafia cuidadosa. Para o vizinho que rega as plantas e pega minha correspondência, há vinho na despensa e biscoitos na lata azul. Sirva-se. T. Bati na porta da casa ao lado. Uma mulher na casa dos 70 abriu, o rosto se iluminando quando me apresentei. Você é a sobrinha da Teresa. Ah, mal querida, ela falava de você o tempo todo. Luísa isso, Luísa aquilo. Ela tinha tanto orgulho de você. Sara Peixoto me convidou para um café e o que se tornou 3 horas de história sobre minha tia. Ela se preocupou com você, especialmente neste último ano, disse Sara. Ela sentiu que você estava passando por algo difícil. Ela queria entrar em contato, mas não queria ser intrometida. Luísa é forte, ela sempre dizia, mas todo mundo precisa de ajuda às vezes. Pensei nos meses que passei no carro, na cuidadosa racionamento de cada real, na lenta erosão da dignidade que vem com não ter para onde ir. Teresa de alguma forma sentiu minha luta a 2.000 quilômetros de distância, enquanto minha própria filha, que morava aí a 30 minutos de mim, a havia visto como um inconveniente para seu estilo de vida em crescimento. Ela mudou o testamento 6 meses atrás. Sara continuou, adicionando uma cláusula de que, se algo acontecesse a ela, eu deveria ficar de olho em você. Ela disse, você pode não saber da herança imediatamente e pode precisar de um pouco mais de gentileza quando chegar. Naquela noite, sentei na varanda de Teresa, minha varanda, e liguei para Juliana pela primeira vez desde que cheguei em Curitiba. Mãe, finalmente, eu estava preocupada. Curitiba, eu disse simplesmente. Curitiba, o que você está fazendo aí? Você conseguiu um emprego? Algo assim. Observei o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa que eu havia esquecido que existiam. Eu herdei uma casa. Silêncio, então. O que você quer dizer com herdou? Minha tia Teresa morreu. Ela me deixou a casa dela e algum dinheiro. Tia Teresa? Eu pensei que ela tivesse morrido anos atrás. Quanto dinheiro? Lá estava. Não. Sinto muito pela sua perda. Ou, que maravilhoso que você tem um lar novamente. Apenas, quanto dinheiro? O suficiente, eu disse. Bem, essa é uma notícia fantástica. Fernando e eu estávamos conversando sobre como poderíamos ajudá-la a se reerguer. Isso resolve tudo. Quando você volta para casa? Para casa? Como se o carro em que eu havia dormido por 3 meses tivesse sido meu lar. Como se o estacionamento atrás de um supermercado desativado fosse o lugar ao qual eu pertencia. Não tenho certeza se estou voltando para casa, Juliana. Outra pausa. O que você quer dizer? Sua vida está aqui. Emília sente falta da avó. E com o novo bebê chegando. Você parecia se virar muito bem quando eu dormia no meu carro por 3 meses.
Mãe, oh, isso não é justo. Nós oferecemos que você ficasse conosco por 6 semanas. Até Fernando se cansar de me ver. Isso não é... Olha, talvez não tenhamos lidado com as coisas perfeitamente, mas somos família. Essa herança é maravilhosa, mas você não precisa fugir para Curitiba. Podemos encontrar um bom lugar para você aqui, perto de nós. Perto delas. Perto o suficiente para ser conveniente quando precisassem de babá ou ajuda com projetos domésticos, mas não tão perto que fosse um lembrete diário de sua frieza. Preciso pensar, eu disse, desligando antes que Juliana pudesse responder. Naquela noite, dormi em uma cama de verdade pela primeira vez em meses. A cama de Teresa na casa de Teresa, cercada pelo conforto acumulado de uma vida bem vivida. Os lençóis cheiravam a lavanda, e pela janela aberta eu podia ouvir o suave farfalhar das laranjeiras no quintal. Mas o sono não veio facilmente. Meu telefone vibrava constantemente com mensagens de Juliana, cada uma mais urgente que a anterior. Mãe, me ligue de volta. Precisamos discutir isso direito. Fernando acha que você não está pensando com clareza. Fernando acha. Claro que Fernando tinha uma opinião sobre minha herança, sobre minhas escolhas, sobre minha vida. Fernando que deixava bilhetes sobre contas de luz quando eu estava sem teto. Fernando que agora, de acordo com as mensagens anteriores de Juliana, estava olhando casas maiores e planejando famílias maiores. Desliguei meu telefone e deitei na escuridão, ouvindo os sons desconhecidos do meu novo bairro. Em algum lugar distante, um apito de trem ecoava pela noite. Ocasionalmente, carros passavam, seus faróis iluminando brevemente as paredes do quarto. Amanhã, eu começaria a construir uma nova vida. Amanhã, eu decidiria quem poderia fazer parte dela. Mas esta noite, pela primeira vez em meses, eu estava aquecida, segura e dormindo em um lugar que me pertencia. Esta noite, eu não era mais a mulher que havia aceitado dormir no carro, porque sua filha estava ocupada demais para se importar. 3 semanas em Curitiba haviam me mudado de maneiras que eu só agora começava a entender. Minha pele havia perdido a palidez acinzentada do inverno do interior de São Paulo e das noites sem teto. Meus ombros não carregavam mais a curvatura permanente de alguém que esperava a decepção. Quando eu via meu reflexo nos espelhos antigos de Teresa, vislumbrava a mulher que eu havia sido antes da enchente, antes dos bilhetes passivo-agressivos de Fernando, antes de aprender a me encolher o suficiente para caber na definição de confortável de outras pessoas. Comecei cada manhã com café na varanda, observando Sara Peixoto cuidar de seu jardim ao lado. Ela acenava e gritava notícias sobre o que estava acontecendo no bairro. O novo bebê da família Souza, a reforma da cozinha da família Rodrigues, o clube do livro que se reunia toda quinta-feira no centro comunitário. Uma vida comum, do tipo que eu havia esquecido que existia durante meus meses em modo de sobrevivência. A própria casa se tornou minha através de pequenas decisões diárias. Eu havia reorganizado a coleção de romances policiais de Teresa para abrir espaço para os poucos livros que havia resgatado da enchente. Eu havia adaptado a cozinha para minha maneira de cozinhar, sendo canhota. Mais importante, eu havia pendurado a colcha da minha mãe, o único pedaço de história da família que consegui salvar, na parede da sala de estar, onde a luz da tarde capturaria suas cores desbotadas. Meu telefone havia ficado graciosamente em silêncio por dias, depois que parei de responder às mensagens, cada vez mais em pânico de Juliana. Mas naquela manhã, enquanto eu estava sentada com meu café e Sara estava podando suas rosas, ele tocou com o número de Juliana. Mãe, graças a Deus, eu estava preocupada. Estou bem, Juliana, estou me adaptando. Adaptando? O que você quer dizer com adaptando? Você não pode simplesmente desaparecer para Curitiba e esperar que não nos preocupemos. Emília continua perguntando onde a vovó foi. A menção de Emília causou uma pontada familiar no meu peito. O rosto doce da minha neta, sua alegria em jogos simples e histórias para dormir. Mas mesmo esse amor havia sido filtrado pela conveniência de Juliana, visitas planejadas em torno de sua agenda social, interações monitoradas para sinais de que eu poderia ficar muito tempo ou esperar demais. Como está Emília? Perguntei. Ela está bem, mas não é sobre isso. É sobre você fugir em vez de enfrentar a realidade.
Fernando e eu conversamos e achamos que você deveria voltar para casa imediatamente. Toda essa coisa de Curitiba é apenas uma fuga da realidade. Fernando e eu conversamos, como se a opinião de Fernando sobre minha vida importasse. Como se o homem que me fez sentir indesejada no apartamento da minha própria filha tivesse algum direito de julgar minhas escolhas. Que realidade eu estou evitando exatamente? Você não pode simplesmente brincar na casa de uma mulher morta e fingir que sua vida real não existe. Você tem responsabilidades aqui, família aqui. Eu não tinha família quando dormia no meu carro. Ah, não seja tão dramática, isso foi temporário. Nós resolvemos as coisas. 3 meses, Juliana. Eu estava sem teto enquanto vocês resolviam as coisas. E agora você não está. Problema resolvido, então venda a casa, pegue o dinheiro e volte para casa, onde você pertence. Onde eu pertencia. No mundo de Juliana, eu pertencia onde era mais conveniente para ela. Perto o suficiente para fornecer babá gratuita e ajuda nas férias. Longe o suficiente para não atrapalhar a vida real dela. Eu gosto daqui, eu disse simplesmente. Você nem conhece ninguém lá. Estou conhecendo pessoas. Os vizinhos são muito legais. Vizinhos não são família, mãe. Não, eu disse, pensando no aceno diário de Sara. Na mulher da loja de materiais de construção, que passou 1 hora me ajudando a escolher a tinta certa para a varanda. Nos membros do Clube do Livro que já haviam me convidado para me juntar a eles. Às vezes, eles são melhores. O silêncio se arrastou por tanto tempo que me perguntei se a ligação havia caído. Finalmente, Juliana falou, a voz tensa de frustração. Tudo bem, você quer ter sua pequena aventura, vá em frente, mas não espere que coloquemos nossas vidas em espera indefinidamente. Fernando conseguiu a promoção, lembra? Estamos procurando casas. Casas de verdade, não o que sobrou de uma velhinha. Parabéns pela promoção de Fernando, eu disse, querendo dizer menos do que ela provavelmente pensava. A propósito, estamos voando para aí no próximo fim de semana. Minha xícara de café parou no meio do caminho até meus lábios. O quê? Encontramos passagens com desconto. Fernando tem alguns dias de férias que precisa usar antes do final do ano. Achamos que viríamos e veríamos essa famosa casa. Ajudá-la a colocar a cabeça no lugar. Talvez dar uma olhada no mercado imobiliário enquanto estivermos lá. Ajudá-la a colocar a cabeça no lugar. Como se possuir uma casa bonita e segurança financeira significasse pensamento confuso em vez de sorte milagrosa. Não acho que seja uma boa ideia, Juliana. Por que não? Somos família. Queremos ver onde você mora, certificar de que você está segura. E, honestamente, mãe, algumas das coisas que você tem dito ultimamente nos preocupam. Toda essa coisa de cortar contato não é típica de você. Não era típica do meu antigo eu. Nisso ela estava certa. Meu antigo eu seria grato por qualquer atenção, qualquer sugestão de que eu era importante o suficiente para se preocupar. Meu antigo eu teria passado a semana limpando freneticamente e comprando mantimentos que não podia pagar para garantir que Juliana e Fernando se sentissem bem-vindos e confortáveis. Mas meu antigo eu havia dormido no carro por 3 meses enquanto sua filha planejava reformas de quartos de bebê. Quando vocês chegam? Perguntei. Sábado à tarde. Vamos ficar em um hotel perto de você, algum lugar legal. Fernando encontrou um hotel ótimo que não é muito caro se usarmos o desconto do trabalho dele. Claro que eles ficariam em um hotel, não porque minha casa não fosse grande o suficiente. O quarto de hóspedes de Teresa era lindo, mas porque ficar comigo exigiria reconhecer que este era de fato meu lar, não apenas uma ilusão temporária da qual eles precisavam me curar. Eu busco vocês no aeroporto, ouvi-me dizer. Perfeito! Ah, mãe, você vai ver. Assim que você passar um tempo conosco, você vai se lembrar do que está perdendo. Você vai perceber que toda essa coisa de Curitiba é apenas o luto falando. O luto faz as pessoas fazerem coisas estranhas. Depois de desligar, sentei na varanda por um longo tempo, observando Sara cuidar do jardim. Finalmente, ela percebeu meu silêncio e veio até a cerca baixa que separava nossos jardins. Tudo bem, querida. Você parece ter visto um fantasma. Minha filha está vindo me visitar. O rosto de Sara se iluminou. Que maravilha! Você deve estar animada. Eu deveria estar, mas não estou. Contei a Sara sobre a ligação,
sobre a suposição de Juliana de que eu estava tendo algum tipo de colapso que precisava ser corrigido, sobre as opiniões de Fernando e seus planos para me ajudar a colocar a cabeça no lugar. Sara ouviu sem interromper, acenando ocasionalmente, compreendendo. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, as tesouras de jardinagem ociosas em suas mãos. Sabe, ela disse finalmente, Teresa passou por algo semelhante quando se mudou para cá. Sua irmã, sua mãe, presumo, veio visitar cerca de 6 meses depois que Teresa e Patrícia compraram esta casa. Veio com um marido e um monte de opiniões sobre as escolhas de estilo de vida de Teresa. Eu nunca tinha ouvido essa história. O que aconteceu? Ah, eles tiveram uma visita e tanto. Muitas sugestões sobre como Teresa deveria viver, quem ela deveria ser. Eles ficaram por 3 dias e passaram a maior parte do tempo tentando convencê-la a se mudar de volta para o interior de São Paulo. Encontrar um bom homem, viver uma vida normal. Sara cortou uma rosa morta com mais força do que o necessário. Teresa me disse depois que aprendeu algo importante naquela semana. O quê? Que o amor não tenta fazer você voltar a ser quem você era. O amor verdadeiro celebra quem você está se tornando. Naquela tarde, dirigi até uma loja de materiais de construção em uma cidade vizinha, onde ninguém me conhecia ainda. Comprei novas fechaduras para as portas da frente e dos fundos, boas, daquelas que não eram fáceis de arrombar. O homem mais velho atrás do balcão, o Sr. Martins, me ajudou a escolher as ferramentas certas e me deu instruções detalhadas sobre como instalá-las. Trocar fechaduras é uma das coisas mais empoderadoras que uma mulher pode fazer. Ele disse enquanto registrava minha compra. Faz uma casa realmente sua. Passei a noite instalando as novas fechaduras, devagar e cuidadosamente com a caixa de ferramentas de Teresa e as instruções do Sr. Martins. Foi um trabalho satisfatório, que exigia concentração e precisão que não deixavam espaço para o medo do próximo fim de semana. Quando terminei, fiquei na entrada, girando minhas novas chaves em suas novas fechaduras, ouvindo o clique sólido dos pinos caindo no lugar. Sábado de manhã, acordei cedo e passei um tempo extra me arrumando. Escolhi minha roupa com cuidado. Um vestido azul que eu havia comprado na semana anterior. A primeira roupa nova que eu havia comprado em meses. Ele me caía bem e me fazia parecer competente, composta, como uma mulher que pertencia à sua própria casa. O aeroporto era um caos. Viajantes de férias e voos atrasados criavam uma atmosfera de estresse mal controlado. Encontrei Juliana e Fernando na retirada de bagagem, ambos parecendo cansados e irritados com a viagem. Juliana me deu um abraço rápido, então recuou para examinar meu rosto com o tipo de olhar arguto geralmente reservado para pacotes suspeitos. Você parece diferente? Ela disse. Eu pareço descansada. Fernando me deu um abraço fugaz e imediatamente começou a reclamar do voo, do aeroporto, do tráfego de Curitiba, sobre o qual ele havia ouvido histórias de terror. Eu ouvi educadamente enquanto os guiava para o meu carro, não o velho Honda que eu havia trocado na semana anterior por um Toyota usado confiável. Belo carro, disse Fernando surpreso. A herança deve ter sido maior do que você disse a Juliana. Foi uma observação casual, mas revelou tudo. Eles não estavam ali por preocupação com meu bem-estar. Eles estavam ali para avaliar meus ativos, para entender exatamente o que eu havia herdado e como isso poderia beneficiá-los. Grande o suficiente, eu disse, repetindo minha não resposta anterior a Juliana. Durante o trajeto até o hotel deles, Juliana tagarelava sem parar sobre a busca por casas, a promoção de Fernando, os planos de sua família em crescimento. Era claro que eles haviam ensaiado essa apresentação, projetada para me lembrar de tudo o que eu estava perdendo ao ficar em Curitiba. Encontramos uma casa ótima, disse Juliana. 4 quartos, perfeita para nossa família em crescimento. O único problema é que é um pouco apertado financeiramente, mesmo com o aumento de salário de Fernando. Estamos pensando em pedir ajuda à família para o pagamento inicial. Lá estava, o verdadeiro motivo de sua visita, entregue com a casualidade ensaiada de pessoas que haviam aprendido a embalar pedidos de dinheiro e preocupações com obrigações familiares. Estacionei no estacionamento do hotel e os ajudei com a bagagem, concordando em buscá-los para o jantar em 2 horas.
Ao sair, os vi pelo espelho retrovisor, parados perto na calçada, obviamente discutindo a estratégia para a noite que se aproximava. Mas eu tinha minhas próprias estratégias agora. Eu não era mais a mulher desesperada que havia sido grata por 6 semanas de acomodação relutante. Eu era alguém com um lar, com escolhas, com o poder de dizer não. O jantar no restaurante mais sofisticado de Curitiba havia sido sugestão de Fernando. Um lugar caro o suficiente para mostrar que eles não estavam lutando financeiramente, mas apenas buscando estrategicamente ajuda para seu investimento em um lar duradouro. Juliana havia vestido seu vestido mais novo e Fernando passou os primeiros 20 minutos discutindo sua promoção, em termos que sugeriam que ele praticamente dirigia a empresa agora. Eu ouvi educadamente, oferecendo as felicitações apropriadas, enquanto os observava executar sua coreografia cuidadosa de sucesso. Eles eram bons nisso, eu tinha que admitir. O jovem casal perfeito com sonhos crescentes que só precisavam de um pouco de apoio familiar para se tornarem realidade. A casa que estamos olhando é realmente um investimento, explicou Fernando enquanto cortava seu bife com precisão cirúrgica. Os valores dos imóveis nesse bairro subiram 30% nos últimos 5 anos. Com o novo bebê, precisamos do espaço, mas também estamos pensando a longo prazo, construindo patrimônio para a família. Isso parece maravilhoso, eu disse. Juliana se inclinou para a frente, os olhos brilhando de entusiasmo. Eu queria que você pudesse ver, mãe. Tem uma cozinha incrível com uma ilha, e a suíte principal tem uma área de estar que seria perfeita para amamentar o bebê. O quintal é enorme. Emília teria muito espaço para brincar. E há uma área de estar separada acima da garagem, Fernando acrescentou casualmente. Perfeita para visitas de família estendida. Você poderia ficar o tempo que quisesse quando viesse visitar. Visitas de família estendida. Uma maneira educada de dizer que eu poderia ser uma convidada em sua casa quando eles precisassem de algo, mas nunca realmente bem-vinda para ficar. A cenoura que vinha com o bastão que eles vinham balançando desde minha chegada em Curitiba. Quanto de ajuda vocês estão procurando? Perguntei diretamente. Eles trocaram um olhar tão rápido que eu poderia ter perdido 3 meses atrás. Mas a falta de moradia havia me ensinado a ler as comunicações sutis entre as pessoas que me viam como um problema a ser gerenciado. Bem, disse Juliana cautelosamente, esperávamos talvez 50 mil, no máximo 60 mil, apenas para o pagamento inicial. Nós, é claro, pagaríamos você de volta assim que a próxima promoção de Fernando fosse aprovada. 60 mil reais, mais do que eu havia tido na minha conta bancária em toda a minha vida antes da herança de Teresa. Dinheiro que eles haviam calculado que eu poderia pagar porque haviam feito a matemática das minhas novas circunstâncias sem nunca perguntar sobre meus planos para o futuro. Essa é uma quantia considerável, eu disse. Mas você tem, disse Fernando, seu tom sugerindo que isso tornava a decisão óbvia. E é família. É isso que a família faz um pelo outro. Família. A palavra que eles haviam usado como arma desde minha chegada em Curitiba para justificar sua suposição de que minha herança deveria resolver os problemas deles. Conte-me sobre Emília. Eu disse, mudando de assunto. Como ela está se adaptando à ideia de ser irmã mais velha? O rosto de Juliana imediatamente suavizou. Oh, ela está tão animada. Ela fica o tempo todo acariciando minha barriga e conversando com o bebê. Ontem ela me disse que quer ensinar o bebê a pintar. Por um momento, vi minha filha como ela havia sido quando Emília nasceu. Exausta, mas radiante. Tão orgulhosa de seu bebê perfeito. Antes que a promoção de Fernando se tornasse sua principal preocupação, antes que a busca por casas consumisse seus fins de semana. Antes que minha falta de moradia se tornasse um inconveniente a ser gerenciado. Sinto falta dela, eu disse baixinho. Então volte para casa, disse Juliana imediatamente. É isso que estamos tentando dizer a você o tempo todo. Emília precisa da avó dela. Esse novo bebê também vai precisar de você. Você está fugindo das pessoas que mais te amam. Estou, porque quando eu dormia no meu carro, nenhum de vocês parecia pensar que Emília precisava muito da avó dela. A mandíbula de Fernando se apertou. Isso não é justo, Luísa. Nós oferecemos nosso quarto de hóspedes por 6 semanas. Até eu me tornar um incômodo. Você não era um incômodo. Você estava... Ele fez uma pausa, claramente procurando as palavras diplomáticas.
Você estava passando por um momento difícil. Às vezes, as pessoas em crise precisam de ajuda profissional, não apenas de apoio familiar. Ajuda profissional. Como se minha falta de moradia tivesse sido uma crise psicológica, em vez do resultado natural de perder tudo em uma enchente e não ter para onde ir. Eu não tive um colapso, Fernando. Eu tive uma crise de moradia. E agora você não tem mais, disse Juliana, radiante. Então, vamos seguir em frente. Você tem essa linda herança. Temos essa oportunidade incrível com a casa. E Emília tem avós que querem fazer parte da vida dela. Tudo se encaixa perfeitamente. Me desculpei para ir ao banheiro, precisando de um momento de distância de sua apresentação cuidadosamente encenada. No espelho, vi a mulher que eu havia me tornado. Não mais encovada e desesperada, mas ainda não totalmente certa de seu próprio poder. Pensei em Teresa e Patrícia, que haviam construído uma vida juntas baseada em respeito mútuo e afeto genuíno. Pensei em Sara, que havia escolhido fazer amizade com uma estranha, simplesmente porque a gentileza era sua natureza. E pensei nas novas fechaduras nas minhas portas, as chaves que só me pertenciam. Quando voltei à mesa, Fernando estava mostrando algo a Juliana em seu telefone. Fotos da casa que eles queriam comprar, provavelmente, ou calculadoras de hipoteca mostrando como meu dinheiro possibilitaria seus sonhos. Eu adoraria ver onde você mora, disse Juliana quando me sentei. Amanhã, antes de voltarmos a voar. Claro, talvez pudéssemos passar a noite, Fernando sugeriu. Economiza o quarto do hotel, dá uma sensação real do bairro. Lá estava. A suposição de que meu lar estava disponível para eles, que meu espaço podia ser ocupado sem permissão porque éramos família e a família não precisava pedir. Sinto muito, mas isso não será possível, eu disse. Por que não? As sobrancelhas de Juliana se franziram em confusão. A casa não é habitável ou algo assim? A casa é perfeitamente habitável. Eu simplesmente prefiro manter meu próprio espaço. Mas nós somos sua família, disse Fernando, como se isso explicasse tudo. Sim, vocês são, e vocês têm um quarto de hotel. O silêncio que se seguiu foi cortante o suficiente para cortar. Eu podia ver Juliana processando essa rejeição, tentando entender como a mãe que havia aceitado dormir no carro, em vez de ser um fardo para alguém, de repente havia desenvolvido limites. Você é ridícula, ela disse finalmente. Nós voamos todo esse caminho para vê-la, e você nem vai nos deixar ficar uma noite na sua casa. Vocês voaram para cá para avaliar minha herança e me convencer a dar dinheiro a vocês para a de vocês. O rosto de Fernando ficou vermelho. Isso não é... Estamos preocupados com você. Você não está agindo como você mesma. Você está certo, eu disse. Estou agindo como alguém que aprendeu a diferença entre ser desejado e ser útil. Os olhos de Juliana se encheram de lágrimas. Reais, eu pensei, embora não tivesse mais certeza se conseguia distinguir a diferença. Como você pode dizer isso? Você é minha mãe, eu te amo. Eu sei que você ama, mas seu amor vem com condições que eu não estou mais disposta a cumprir. Que condições? Do que você está falando? A condição de que eu seja grata por cada migalha de atenção que vocês estão dispostos a me dar. A condição de que eu não espere demais, exija demais, precise demais. A condição de que minhas necessidades sempre fiquem em segundo plano em relação à conveniência de vocês. Peguei minha bolsa e tirei minha carteira para pagar o jantar. Foi um pequeno gesto, mas simbólico. Eu não era mais alguém que precisava que os outros pagassem a conta. Eu levo vocês de volta ao hotel de vocês, eu disse. A viagem de volta foi silenciosa, exceto pelos ocasionais soluços de Juliana e as queixas murmuradas de Fernando sobre o tráfego de Curitiba. Quando parei na entrada do hotel deles, Juliana se virou para mim com a expressão que ela havia aperfeiçoado na adolescência. Parte inocência ferida, parte desespero manipulador. Mãe, por favor, não deixe a casa de uma velhinha se interpor entre nós. Não deixe que o dinheiro mude quem somos como família. A casa de uma velhinha. Como se Teresa não tivesse sido nada além de uma benfeitora conveniente. Como se seu lar, cuidadosamente preservado, fosse apenas um golpe de sorte a ser liquidado. O dinheiro não mudou quem somos, Juliana. Ele revelou quem sempre fomos. Fernando saiu do carro sem dizer uma palavra. Mas Juliana permaneceu, a mão na maçaneta da porta. Passaremos amanhã de manhã antes do nosso voo, ela disse. Talvez você se sinta diferente depois de ter tempo para pensar. Talvez,
eu disse, embora ambos soubéssemos que eu não me sentiria. Naquela noite, sentei na varanda de Teresa com uma xícara de chá, observando o bairro se render ao silêncio da noite. A casa de Sara estava escura. Ela havia mencionado que estava indo para a casa de suas filhas no fim de semana, mas outras janelas brilhavam com luz quente. Famílias seguindo suas rotinas de domingo à noite. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Juliana. Eu te amo, mãe. Espero que você se lembre disso. Digitei e apaguei uma dúzia de respostas antes de decidir por eu também te amo. É por isso que dói tanto. Mas não a enviei. Em vez disso, desliguei meu telefone e entrei, trancando minhas novas fechaduras atrás de mim. Amanhã traria o confronto final. O momento em que eu teria que escolher entre a família em que nasci e a vida que estava construindo para mim. Pela primeira vez, desde a ligação de Juliana, anunciando sua visita, senti-me pronta para essa escolha. Eu havia passado meses sobrevivendo de restos, de abrigo, de dignidade, de amor. Eu havia esquecido que merecia algo melhor, até que a herança de Teresa me lembrou que algumas pessoas entendem a diferença entre caridade e cuidado, entre obrigação e afeto genuíno. Na manhã, Juliana e Fernando chegariam, esperando a mãe e a sogra que sempre conheceram, gratas, complacentes, dispostas a sacrificar pela felicidade deles. Em vez disso, eles encontrariam a mulher que eu estava me tornando. Alguém que entendia seu próprio valor. Alguém que havia aprendido que o ato mais radical de amor próprio é se recusar a aceitar menos do que você merece. As fechaduras haviam sido trocadas. Os limites haviam sido definidos. Amanhã, eu descobriria se o amor podia sobreviver à perda da exploração conveniente ou se alguns relacionamentos só funcionam quando uma pessoa detém todo o poder. Acordei antes do nascer do sol e fiz café na cozinha de Teresa, observando o céu clarear sobre as montanhas. Em algumas horas, Juliana e Fernando chegariam, esperando o que eles, sem dúvida, esperavam ser uma negociação final. Uma última chance de convencer a velha confusa a voltar à razão e se lembrar de suas obrigações familiares. Mas eu não estava confusa. Pela primeira vez em meses, talvez anos, eu via tudo com perfeita clareza. Às 9 horas, eu estava vestida e pronta. Eu havia escolhido minhas roupas com o mesmo cuidado do dia anterior. O vestido azul marinho que me fazia parecer competente e bem-sucedida, combinado com os brincos de pérola que Teresa havia deixado em sua caixa de joias. Ao me olhar no espelho, vi uma mulher que pertencia àquela casa, que havia conquistado seu lugar naquela vida. Sara havia retornado da casa de sua filha na noite anterior, e eu podia vê-la andando em sua cozinha, provavelmente se preparando para o dia que se aproximava. Uma parte de mim queria contar a ela o que estava por vir, ter uma aliada por perto quando o confronto começasse. Mas isso era algo que eu precisava lidar sozinha. Às 9h47, um carro alugado entrou na minha garagem. Juliana e Fernando saíram, parecendo cansados e um pouco irritados. Muito vinho no jantar enquanto planejavam sua estratégia, talvez. Fernando carregava uma pasta, o que me pareceu patético e revelador. Ele havia trazido documentos para uma visita familiar, papéis para sustentar cada argumento que eles haviam ensaiado. Abri a porta antes que pudessem bater, saindo para a varanda, em vez de convidá-los a entrar. Bom dia, eu disse amigavelmente. Como foi o hotel de vocês? Bom, disse Juliana, seus olhos examinando a casa atrás de mim, como se procurasse uma abertura para passar pela minha guarda. Podemos entrar? Não temos muito tempo antes do nosso voo. Na verdade, acho que a varanda é perfeita para a nossa conversa. A mandíbula de Fernando se apertou de aborrecimento. Luísa, está 4 graus aqui fora. Está 14 graus e ensolarado, bastante agradável para dezembro. Sentei-me em uma das cadeiras de vime que Teresa havia arrumado para observar o pôr-do-sol. Depois de um momento de hesitação, Juliana e Fernando ocuparam as cadeiras restantes, embora ambos parecessem desconfortáveis com essa negociação ao ar livre. Mãe, começou Juliana, sua voz adotando o tom paciente que ela provavelmente havia praticado. Conversamos ontem à noite depois do jantar e gostaríamos de pedir desculpas se fomos muito insistentes sobre a casa. Sabemos que você ainda está se acostumando com sua nova situação. Minha nova situação?
Como se possuir uma casa bonita e segurança financeira fosse uma condição médica que precisava ser gerenciada. Na verdade, estou me acostumando muito bem. Isso é maravilhoso, disse Fernando, abrindo sua pasta com um floreio desnecessário. Mas queremos ter certeza de que você está pensando no quadro geral. Planejamento de longo prazo. Sabe, na sua idade, é importante considerar como maximizar seus ativos. Na minha idade, eu tinha 62 anos, não 92, mas na cabeça de Fernando eu aparentemente era muito velha para tomar decisões financeiras sem a orientação dele. Que tipo de planejamento de longo prazo você tinha em mente? Fernando puxou uma pasta grossa de papéis, impressões de listagens de imóveis, cálculos de hipoteca, projeções de investimento. Ele havia feito sua lição de casa. Eu tinha que dar o braço a torcer. Bem, em primeiro lugar, esta casa é muito grande para uma pessoa. Os custos de manutenção sozinhos devem estar consumindo sua herança. E os impostos do Paraná. Ele balançou a cabeça, como se estivesse pessoalmente ofendido pela estrutura tributária do Estado. Você poderia vender este lugar, comprar algo menor e mais prático no interior de São Paulo, e ainda ter centenas de milhares sobrando para ajudar sua família a construir riqueza. Ajudar minha família a construir riqueza, repeti lentamente. Exatamente. Juliana se inclinou para frente, ansiosa. É sobre criar riqueza geracional. De que adianta ter todo esse dinheiro se ele está apenas parado aqui enquanto sua família está lutando com hipotecas e custos de creche? Vocês estão lutando, Juliana. Ela piscou, aparentemente não esperando a pergunta direta. Bem, não lutando diretamente, mas com o bebê chegando e o avanço da carreira de Fernando, precisamos nos posicionar para o sucesso. A casa que queremos não é apenas sobre nós. É sobre criar o ambiente certo para Emília e o novo bebê. Boas escolas, bairro seguro, espaço para crescer. E você acha que eu deveria subsidiar esse posicionamento? Achamos que você deveria investir no futuro de seus netos, disse Fernando suavemente, em vez de ficar na casa de uma mulher morta fingindo que você está começando de novo aos 62 anos. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi absoluto. Até os pássaros da manhã pareciam ter parado de cantar. O rosto de Juliana empalideceu quando ela percebeu que Fernando havia cruzado uma linha que eles provavelmente haviam concordado que ele não cruzaria. Fernando, ela disse baixinho, isso não é... Não, deixe-o terminar, eu disse, minha voz calma apesar da raiva que crescia no meu peito. Estou curiosa sobre essa vida de faz de conta, que eu aparentemente estou vivendo. Fernando, encorajado pelo que ele pensou ser aceitação calma, recostou-se em sua cadeira. Olha, Luísa, eu entendo. Você teve alguns meses difíceis. A enchente, a situação de moradia temporária, foi tudo muito traumático. Mas você não pode simplesmente fugir para Curitiba e fingir que é alguém que você não é. Você é uma avó do interior de São Paulo, não uma mulher de estilo de vida paranaense. Tudo isso está apenas adiando o inevitável retorno à realidade. E que realidade é essa? Que você pertence perto de sua família, que seu propósito é apoiar a próxima geração, não brincar com a vida de outra pessoa. Lá estava. A verdade sob todas as suas manobras cuidadosas. Na cabeça de Fernando, meu valor era puramente utilitário. Eu existia para fornecer babá gratuita, acomodação para férias e agora apoio financeiro para suas ambições. A ideia de que eu poderia ter meus próprios sonhos, meu próprio direito à felicidade, era literalmente impensável para ele. Olhei para Juliana, que estava olhando para as mãos, recusando-se a encontrar meu olhar. Ela não contestou a avaliação de Fernando. Ela estava apenas envergonhada por ele ter dito isso de forma tão direta. Sabe o que é interessante? Eu disse casualmente. 3 meses atrás, eu teria concordado com você. Eu teria vendido esta casa, me mudado de volta para o interior de São Paulo e dado a vocês o dinheiro que pediram. Eu teria sido grata por vocês ainda me quererem em suas vidas, mesmo depois de eu ter provado o quanto eu poderia ser um fardo. Mãe, começou Juliana, mas eu levantei uma mão. Mas então eu aprendi algo importante. Sabe o que foi? Nenhum deles respondeu. Eu aprendi que algumas pessoas te convidam para suas vidas e algumas pessoas apenas toleram sua presença até que ela se torne inconveniente.
Eu aprendi a diferença entre ser amado e ser útil. Levantei-me, alisando meu vestido, sentindo o peso sólido da chave da minha casa no meu bolso. Juliana, eu te amo. Eu amo a Emília. Eu vou amar o novo bebê, mas não vou subsidiar a vida de vocês enquanto vocês tratam a minha como descartável. Nós não estamos tratando sua vida como descartável, protestou Juliana, finalmente olhando para cima. Queremos que você faça parte de nossas vidas. É disso que se trata toda essa conversa. Não, essa conversa é sobre vocês quererem meu dinheiro. Se vocês quisessem que eu fizesse parte da vida de vocês, não teriam me deixado dormir no meu carro por 3 meses enquanto vocês procuravam casas maiores. Fernando bufou com desdém. Lá vamos nós de novo com a coisa do carro. Você age como se tivéssemos te jogado na rua. Vocês não me jogaram para fora. Vocês apenas deixaram claro que eu não era bem-vinda para ficar porque eu era... Fernando se conteve, mas eu podia ver as palavras que ele queria dizer. Deprimente, negativa, um fardo. Eu era o quê, Fernando? Você estava passando por algo que não podíamos consertar, disse Juliana rapidamente. Achamos que um pouco de distância poderia ajudá-la a ter perspectiva. E agora eu tenho perspectiva. Eu posso ver claramente que vocês veem minha herança como uma solução para os problemas de vocês, em vez de minha recompensa por ter sobrevivido aos de vocês. Fui até a beira da varanda e olhei para o bairro que Teresa e Patrícia haviam escolhido para sua vida juntas. Sara estava regando suas plantas e acenou quando me viu. Eu acenei de volta, sentindo a alegria simples de ser vista e reconhecida por alguém que não esperava nada de mim, além de gentileza. Então, o que acontece agora? Perguntou Juliana, e pela primeira vez ouvi um medo genuíno em sua voz. Agora vocês voam para casa. Vocês compram a casa que podem pagar com o salário de Fernando. Vocês criam seus filhos e constroem suas vidas sem esperar que eu as financie. E nós? A voz de Juliana era pequena. O que acontece conosco? Eu me virei e olhei para ela, vendo não a mulher manipuladora que havia orquestrado a ideia deste fim de semana, mas a menina que uma vez havia rastejado para a minha cama durante as tempestades, buscando conforto e segurança. Isso depende inteiramente de vocês poderem me amar sem esperar que eu seja grata pelo privilégio. Fernando pegou seus papéis, o rosto vermelho de raiva e frustração. Isso é ridículo! Você está jogando sua família fora por causa de dinheiro. Não estou jogando nada fora, Fernando. Estou me recusando a comprar um amor que deveria ser dado livremente. Ótimo! Ele retrucou, levantando-se abruptamente. Mas não venha chorando para nós quando essa fantasia paranaense desmoronar e você estiver sozinha com nada além do seu orgulho. Eu já estive sozinha antes, eu disse baixinho. Não é tão assustador quanto você pensa. Juliana se levantou mais lentamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por um momento, pensei que ela poderia se desculpar, reconhecer o que eles haviam feito comigo e o que haviam tentado fazer naquele fim de semana. Em vez disso, ela enxugou os olhos e ergueu o queixo com um gesto que eu conhecia desde a infância dela. Orgulho defensivo disfarçado de força. Espero que você seja feliz, ela disse. Estou a caminho. Fiquei na varanda, observando-os carregar a bagagem no carro alugado. Juliana olhou para trás uma vez enquanto saíam da garagem, mas Fernando olhava para frente, sem dúvida já planejando sua próxima estratégia. Depois que eles desapareceram na esquina, sentei-me novamente na cadeira de Teresa e peguei meu telefone. Eu tinha 17 chamadas perdidas e 43 mensagens de texto, mas apaguei todas sem lê-las. Em vez disso, abri meus contatos e rolei até um número que eu havia memorizado, mas nunca usado. O Sr. Castro atendeu no segundo toque. Luísa, como você está se adaptando? Muito bem, obrigada. Tenho uma pergunta sobre alterações no meu testamento. Houve uma breve pausa. Claro? Que tipo de alterações? Eu gostaria de criar um fundo de bolsas de estudo para mulheres com mais de 50 anos que estão começando de novo depois de perderem tudo. E eu gostaria de deixar a casa para alguém que apreciará o que Teresa e Patrícia construíram aqui. Posso redigir algo para você? Você tem um beneficiário em mente? Olhei para a casa de Sara, onde ela agora podava rosas com o cuidado paciente de alguém que entendia que coisas bonitas exigiam carinho. Sim, eu disse. Acho que sim. Naquela noite, liguei para o clube do livro que Sara havia mencionado e perguntei sobre como me juntar. A mulher que atendeu, Ana Silva, pareceu encantada em dar as boas-vindas a um novo membro. Vamos ler Florescer Tarde no próximo mês, ela disse.
Histórias sobre mulheres que encontraram sua força mais tarde na vida. Você se encaixará perfeitamente. Enquanto o sol se punha sobre as montanhas, sentei na minha varanda com um exemplar do livro de Teresa, lendo sobre mulheres que haviam descoberto que a segunda metade da vida podia ser muito diferente da primeira. O telefone estava em silêncio, sem ligações em pânico de Juliana, sem mensagens que induzissem culpa sobre obrigações familiares. O silêncio parecia liberdade. Amanhã eu começaria a planejar o fundo de bolsas de estudo. Eu cuidaria das minhas próprias flores. Eu receberia o clube do livro em uma sala de estar onde a colcha da minha mãe capturaria a luz da tarde. Eu viveria uma vida de minha própria escolha, cercada por pessoas que viam minha presença como um presente, não como um fardo. E se Juliana e Fernando um dia aprendessem a amar incondicionalmente, sem expectativas de retorno financeiro, eles seriam bem-vindos nessa vida. Mas se não, eu ficaria bem sem eles também. A mulher que havia dormido no carro por 3 meses havia desaparecido. Em seu lugar estava alguém que entendia que a dignidade, uma vez recuperada, valia mais do que qualquer aprovação familiar. As portas estavam trancadas. O testamento havia sido alterado. E eu estava finalmente em casa.